Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e novamente aqui juntos para mais uma vivência, para mais um deleite espiritual. Porque quando nós começamos a compreender o escopo da mensagem de Jesus, nós passamos a ter uma vida diferente, um olhar diferente, um sentimento diferente, não só pelos outros, mas começamos a nos entender melhor. E Jesus, ele vem mostrando assim, muito cadenciado, né, a sequência daquilo que nós precisamos entender, faz parte desse nosso aprendizado. E é urgente, isso é premente, porque o tempo, né, que nos foi dado para o amadurecimento ou a expansão da nossa consciência, ele está muito pequeno. E assim, nós estamos no limiar de uma nova experiência dentro da matéria. E evidentemente que para retinir na matéria, essa experiência ela vem sempre através dos envolvimentos dimensionais das nossas consciências, e aí eu falo, é quando nós percebemos que estamos nos espiritualizando. E quando nós falamos em espiritualização, não é exatamente religião. Espiritualização, ela se estende além da religião. Lembrando que Jesus, ele não veio inaugurar nenhuma religião. A palavra cristianismo não veio dele, veio de Lucas, né? De Lucas, que tinha que dar uma denominação para os seguidores do Nazareno. E aí Lucas achou melhor, porque aqueles que seguiam Jesus normalmente eram chamados de caminheiros. E os caminheiros, os seguidores do carpinteiro, de Jesus de Nazaré. Então Lucas achou que tinha que ter uma denominação forte. Então ele fala, por que não cristão? Jesus, o Cristo, por que não então cristão? E é da onde saiu o cristianismo. Mas nós vimos no episódio passado, quando Jesus nos traz a orientação de como devemos suportar o nosso fardo, o peso que nós carregamos de toda a nossa bagagem de conquistas e também de compromissos e débitos. Débitos com os nossos semelhantes e conosco mesmo. Muitas pessoas acham que o compromisso é com Deus. Não, é comigo e com o meu semelhante. É assim que vai se resumir toda a história da nossa vida. Como eu sempre falo, nós não tivemos outras vidas, nós tivemos outras experiências na matéria. Então, nós estamos hoje numa outra experiência. E muitas vezes, quando nós atribuímos os ensinamentos de Jesus à religião, nós começamos a cometer algumas falhas, porque nós vamos usar uma máscara da religião. Então, quando eu vou no meu templo, lá eu sou contrito, eu sou compreensivo, eu faço minhas orações. Saindo de lá, é outra história. Eu separo, lá dentro é uma coisa, lá dentro do meu ambiente profissional é outra. Não, é a mesma coisa. Lá dentro da minha casa também quem manda sou eu. Isso tudo é hipocrisia. Então nós temos que ser aqui o que nós somos dentro do nosso templo, o que nós somos dentro da nossa casa, o que nós somos na rua, o que nós somos no trânsito. Embora no trânsito, acho que Jesus até dá um desconto, porque
é um lugar onde nós temos ali uma atenção que não está focada somente na direção, está focada aqui e lá, né? Então, a gente se perde um pouco dentro desse contexto. Mas vamos lá, né? Na sequência, Jesus, ele vai, porque o evangelista Mateus, ele traz Jesus nessa sequência, né? Então, depois que ele fala sobre o jugo suave, ele vai entrar num processo já de quebra de paradigmas. Então, Jesus já vai quebrando paradigmas. E quando Jesus quebra paradigmas, aquilo é inútil, não acrescenta em nada. E nós percebemos ainda muitos fiéis que estão vivendo em paradigmas que não fazem mais parte há muito tempo, porque Jesus veio trazendo uma remodelagem no comportamento humano, em como o comportamento humano tem que ser embasado e só vai exteriorizar aquilo que a mente já entendeu, assimilou e vai colocar para frente, vai colocar para fluir. No capítulo 12 de Mateus, então diz que Jesus, naquele tempo, passou Jesus pelas searas, e em um sábado, searas eram plantações, e era num dia de sábado, e ele, né, e seus discípulos tendo fome, começaram a colher espigas de milho e comer. E como Jesus sempre estava sendo observado rigorosamente pelos fariseus, eles viram isso e ficaram escandalizados e falaram para Jesus, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Hoje nós temos alguns segmentos do cristianismo que também guardam o sábado, onde eles simplesmente não fazem nada, porque eu já vi fazendo. Então, quando Jesus estava ali, ele recebeu essa crítica muito grande, porque lá na lei de Moisés era para guardar o sábado. Sábado seria o dia do Senhor. Essa, vamos dizer assim, cerimônia do sábado, ela vem de muito e muito tempo lá atrás. E vai bem no tempo dos deuses. Que quando um deus veio visitar a terra, esse deus chamado Anu, quando ele chegou aqui, que tinha aqui trabalhando na terra seres vamos dizer assim, da habitação planetária dele. Então, esse Deus que era rei lá, quando ele vem para cá, ele vamos dizer, ele é honrado por aqueles que estavam aqui trabalhando por uma necessidade muito grande, de sobrevivência mesmo. Então, quando esse Deus chegou, todos que estavam aqui queriam ver esse Deus, né, esse rei, e saudar o rei. E aí só tinha um jeito de fazer isso, né? Todo mundo junto, num dia de sábado, ficaram ali homenageando esse Deus, que ele era muito bondoso. E então isso é uma coisa lá muito antiga, isso está documentado, tem, vamos dizer assim, tem tabuletas que estão nos museus, algumas estão já no Museu de Londres, outras estão no Egito, mas contam essa história. E ali, então, o sábado foi instituído para recepcionar e homenagear esse Deus que também era um rei. E quando Moisés instituiu o sábado como dia do Senhor, era exatamente para que um dia da semana, e nesse dia era dedicado
a homenagem a esse Deus, que no caso de Moisés era o Deus de Israel, o Senhor de Israel, Yahvé. E quando Jesus ele chega aqui, né, no começo do seu trabalho missionário, quando ele começa a percorrer lugares, trazendo os seus ensinamentos, e era um sábado e os discípulos estavam com fome, foram pegar milho para comer e eles foram criticados. E aí Jesus então traz para eles o seguinte: vocês não leram ou não têm lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com eles estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Então, vamos contar a história lá de trás, um tempo atrás. Davi foi um rei, o segundo rei de Israel, e Davi, ele tinha uma vida muito tumultuada, ele vivia fugindo, horas ele fugia de Saul, que queria matá-lo, que foi o primeiro rei, horas ele fugia do filho, que queria também, um dos filhos dele, o primogênito, também teve, né, vamos dizer assim, uma perseguição muito forte. Mas vamos falar de Saul, que era o primeiro rei, que estava mesmo tentando matar Davi. E Davi teve que fugir. E ele foge sozinho. E aí, nessa fuga, ele chega lá, nesse lugar aonde estava o tabernáculo, ou seja, o lugar onde ficava a aliança, né, a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança ficava num altar, e nesse altar, então, era colocado os sacrifícios. Eram bolos de pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, bolos de farinha. Então, ficava ali. Então, era oferecido as primícias, ou seja, aquilo que era melhor era colocado ali, numa maneira de agradecer ao Senhor de Israel pela colheita, por tudo aquilo que estava acontecendo de bom no país, Israel. E quando Davi chegou ali, ele chegou assustado, porque ele estava fugindo, e quando ele se deparou naquele lugar, o sacerdote veio falar com ele. E aí ele falou: eu estou numa missão secreta para o rei Saul. Mas você está sozinho? Foi o que o sacerdote perguntou. Você está sozinho? Veio sozinho? O sacerdote ficou meio desconfiado. Aí ele falou: não, os outros estão de guarda, estão montando guarda e estão com muita fome. É uma coisa muito urgente, então ele não tinha nem arma. E aí o sacerdote falou: olha, eu não tenho o que oferecer para você, porque os pães que estão lá no altar são os pães da proposição, ou seja, os pães oferecidos ao Senhor Yahvé, o Senhor de Israel. E aí o Davi falou: mas nós estamos com muita fome, eles estão com muita fome. Ele falou: então eu vou vou pegar os pães. E pegou, e aí Davi ainda falou: tem alguma arma aí? Aí o sacerdote falou: a única arma que eu tenho aqui é a lança que matou Golias, que tinha sido ele próprio. Ele levou aquela arma e comeu os pães. Então Jesus lembra disso, né? Então vocês não têm lido que quando Davi teve fome, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? E que não era lícito comer? Só os sacerdotes podiam comer. Qualquer outra pessoa não. E aí esse sacerdote então deu esses pães. E aí Jesus continua: ou ainda vocês não têm lido que na lei que aos sábados os sacerdotes no templo
violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, os sacerdotes, eles faziam que bem entendiam no sábado, menos homenagear o Senhor Yahvé, e ficavam sem culpa, porque eles eram os sacerdotes. E hoje, muitas vezes, na nossa invigilância, nós fazemos também a mesma coisa. Como não tem ninguém olhando, como ninguém vai ficar sabendo, muitas vezes nós damos um passo muito errado e que depois a nossa consciência vai acusar. Então, por isso que Jesus, ele traz esses ensinamentos como modelo a ser seguido. Se eu não posso fazer alguma coisa lá dentro da onde eu estou professando a minha crença, a minha fé, eu não posso fazer em lugar nenhum. Isso é bem interessante, em todos os sentidos da nossa vida. Então, nós não podemos falar não pode fazer e fazermos. Ou seja, nós estamos enganando a quem? Nós estamos enganando a nós mesmos, porque nós somos expostos. Nós temos, assim, a ilusão de que nós somos completamente, né, obscuros em relação às nossas ações, aos nossos pensamentos, e não. Nós temos uma facilidade muito grande de mostrar para o outro aquilo que nós achamos que estamos escondendo. E aí Jesus continua aqui: pois eu digo a vocês que está aqui quem é maior que o templo. Quem estava ali, na verdade, era Jesus. Ele era maior que o templo, porque ele era o Deus daquele templo. E isso nós não entendemos. Nós achamos que aquele templo que foi construído lá em Jerusalém era o templo do Criador. O Criador não precisa de templo. Ele tem infinitos universos. Ele não necessita de um templo. Ele não necessita de um lugar específico. Esse templo era do Deus de Israel, nosso mestre Jesus. Porque ele afirma, está aqui quem é maior que o templo. Acabou, acabou. Então nós temos que começar a organizar os nossos conhecimentos para realmente entender o que Jesus está falando, aonde ele vai chegar. E aí ele diz ainda, quando o profeta, um dos profetas, ele recebeu, agora eu não lembro ao certo qual foi o profeta, se foi, não me lembro mesmo o nome do profeta, fugiu o nome do profeta completamente. Eu não sei se foi Joel, se foi Malaquias, eu sei que foi um dos profetas menores. Quando esse profeta recebeu a mensagem, ele tinha que passar para o povo, foram duas ocasiões que ele falou isso, né? O Deus de Israel falou para aquele profeta, ou para os dois profetas. Ele falou assim, vocês pensam que eu gosto, que eu fico satisfeito com os sacrifícios que vocês me trazem? Porque tinha os sacrifícios lá, né, dos animais e tal. Ele falava, não, eu não fico nem um pouco feliz com isso. Daí, Jesus vai, outra vez, ele vai fazer a mesma citação que foi feito com esse profeta, que foi o Senhor que falou, mandou dizer ao povo. Ele falou, então, se vocês soubessem o que significa, o que ele queria falar, aquilo que ele queria que nós entendêssemos, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Não condenem os inocentes. Quem são os inocentes? Os inocentes são aqueles que nós colocamos no sacrifício, através da nossa incompreensão, através da nossa arrogância, do nosso orgulho, através do nosso complexo de superioridade em relação aos nossos outros irmãos,
Não importa, dentro de casa, fora de casa, dentro lá do nosso templo, na rua. Então, esses são os inocentes. Quando nós começamos a emitir energias ruins de baixo padrão, nós estamos atacando, sim, o inocente. Porque ele não sabe. Ele não sabe que nós estamos direcionando para ele palavras que machucam, que ferem, ou pensamentos. Então, é isso, né? Então, Jesus, ele traz esse contexto, ele traz aquilo que aconteceu lá no passado. Então, Jesus vai buscar o significado do sábado, ele vai nos trazer também essa orientação segura, né, sobre o paradigma de guardar o sábado, porque ele fala que ele é o Senhor do sábado. E para ele falar que ele é o Senhor do sábado, é que ele foi, como se diz assim, ele foi nomeado para ser o Senhor da terra. Então, aquele Deus que veio de lá, que foi recepcionado, que inclusive era pai biológico, né, de 3 filhos que estavam aqui, que eram os que faziam administração. O homem primitivo já existia aqui. Então, esses 3, eles tinham que fazer da Terra um planeta, vamos dizer, justo, um planeta bom, aquilo que nós estamos querendo participar do planeta regenerado. Mas se nós não entendermos tudo isso, ficará muito complicado, não é mesmo? Então, quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, também ele está se identificando quem realmente ele é. E aí, para concluir, ele diz assim, porque o Filho do Homem, até do sábado é Senhor, é o Senhor. Ou seja, ele coloca até, né, o Senhor como sendo ele, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Filho do Homem é porque ele estava numa condição onde ele teve que, para fazer experiência, para fazer a sua missão, ele teve que ter um corpo carnal como o nosso. Então, por isso que ele fala, ele se autodenomina Filho do Homem. E no Antigo Testamento, muitas vezes, principalmente o profeta Ezequiel, ele é chamado, quando o Senhor vai falar com ele, para ele transmitir para o rei, para o povo, os recados que esse rei tinha que ouvir, e o povo. Então, ele falava, Filho do Homem, chamando o profeta de Filho do Homem. Ou seja, também era claro que aquele profeta estava ali numa condição parecida com Jesus, fazendo a sua missão de profetizar, o que aconteceu com o profeta Ezequiel, né? Então, é isso que nós vamos ter que começar a ver tudo. O tipo, vamos pingar um colírio no olho e começar a enxergar com nitidez, porque a hora se avizinha que nós vamos ter realmente que passar por uma condição melhor ou pior. Vai depender daquilo que nós estivermos realizando dentro dos nossos padrões conscienciais. Isso é de suma importância. O vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, peço desculpa, mas eu precisava, para explanar esse pedaço, eu tive que fazer essa viagem ao passado. Mas valeu para a nossa reflexão e também para o nosso conhecimento. Então, eu espero vocês na próxima semana e que vocês tenham uma semana iluminada, cheia de paz e com uma visão diferenciada do nosso mestre. Beijo grande. Até lá.